Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos começando mais um podcast Sião Papo Aberto. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella, nós somos a Igreja Presbiteriana Sião aqui no município de Cordeiro. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite mais uma vez. Que bom que você se encontra aí desse outro lado. Nós vamos conversar hoje um assunto extremamente importante e vou te falar uma coisa, hein? É algo assim que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com o seu dia, até mesmo porque você há de concordar que economizar é algo muito importante. Afinal das contas, ninguém gosta de passar situação financeira apertada. Você concorda comigo? Não gostamos disso. Contas atrasadas, boleto em excesso, preocupação, orçamento estourado. Sobre isso vamos falar aqui? Claro que não. Também isso. Também isso. Né? Senão você vai falar assim, nossa, nem vou ver esse programa hoje, nem vou assistir esse podcast. Não, nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar mais sobre realizar compras inteligentes, né? Isso é de suma importância. Então, eu quero estar já compartilhando com você aí esse tema que é de suma importância, tá? Mas vou te falar uma coisa, desde já. Esse tema tem tudo a ver com seu viés emocional, tudo a ver com aquilo que você passa no momento. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso e desde já vou passar a bola para a Dani, para ela poder falar alguma coisa, passar a bola para o nosso convidado, que é nosso amigo também. Beleza, bora lá. Oi, boa noite, pessoal de casa, todos muito bem-vindos para mais um programa. E hoje, olha... Seu microfone está desligado. Joga para cima. Pra cima. Aí, foi. Aí. Ei, tudo de novo, gente. Boa noite, pessoal de Ao vivo casa. assim. Estamos aqui para mais um Sião Papo Aberto e hoje com assuntos de suma importância, vocês já perceberam, né? E quem está aqui conosco já faz parte do time Sião e bate um bolão lá com a gente no time Sião. E hoje vai bater um bolão com a gente aqui no Sião Papo Aberto, falando sobre esse tema. É o Dr. David Dutra, que está aqui com a gente. Ele que é advogado, é amigo pessoal nosso e que aí transita aí nesse mundo de investimento, de economia e que tem muita experiência para passar para a gente. Boa noite, David, bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite, pastor Rodrigo. Para mim é uma alegria estar aqui, Legal. né, essa oportunidade. E vamos lá, se a gente puder contribuir com alguma coisa. Vamos embora. Vamos junto, né? Tenho certeza disso. Será um momento bacana. Você que está em casa, vou pegar aqui a fala da Dani. Já entre em contato aí com o pessoal, linka com todo mundo, manda esse link aí para todo mundo, manda perguntas, vamos interagir, vamos fazer esse programa, esse podcast daquele jeito que a gente gosta, beleza? Mas antes disso, nós temos aqui os nossos parceiros, o pessoal que faz esse programa acontecer, esse podcast acontecer. Então, nós queremos, com muito orgulho, né, com muita gratidão, falar da Evo Solar. A Evo Solar, nós temos um slogan aqui no nosso podcast: produza energia, gere lucro. Evo Solar é uma empresa muito séria, nós estamos trabalhando, nós contratamos esse serviço. Coloque na sua casa energia solar e você vai ver a economia chegar. Temos também a Josiane Prata, Estúdio Magnólia, especialista em produção de noivas, madrinhas, debutantes. Josi é assim, sem comentários, é uma baita de uma profissional. Que Deus continue abençoando a nossa amiga e irmã Josi. Temos a Geração Presentes e Papelaria ali no nosso bairro Rodolfo. Olha, passa lá, dá um confere, você vai ver o quão de presentes e algo assim maravilhoso para este Natal você há de encontrar ali na Geração Presente. Temos também Big Stage, som e iluminação para qualquer evento. Entre em contato com o nosso irmão Tiago Alves, muito dedicado, trabalho excelente. Vem conosco. Os nossos parceiros, né? A gente nem fala patrocinadores, é parceiros, né? Porque o que faz acontecer aqui é juntamente com esse pessoal aí que a gente tem o maior prazer de falar. Muito bem, mas eu quero agora entrar no nosso assunto, David.
Você que está em casa, você, David, Dani, os meninos ali, de acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apenas 44% falam sobre finanças. Frequentemente em casa, 39% só iniciam um assunto quando as coisas já não vão bem. David, é interessante a gente começar aqui com uma pergunta que eu acho que faz muito sentido para você também. Por que você se interessou, David, por educação financeira? Vamos começar aí, vamos dar um pontapé aí. Bom, pastor Dani, uma pergunta muito importante, uma boa pergunta, por sinal. Bom, você já fez a apresentação, né, junto com a Dani, eu sou advogado, então a gente trabalha há muito tempo, por volta de 15 anos que a gente está formado com o escritório, e a gente faz muito defesa do consumidor, né? A gente trabalha muito nessa área de relações de consumo. E nessa área, a gente tem uma coisa que é a fidelização do cliente. Por quê? Porque a relação de consumo, você consome aqui, daqui a pouco você está consumindo de novo, né? Então, lá no escritório, de repente, por exemplo, a pessoa comprava uma geladeira, a geladeira estava com defeito, procurava a gente lá no escritório, entrava com ação, depois essa mesma pessoa, tempos depois, voltava, comprava um celular que estava com defeito, né? E depois uma negativação que indevida, uma cobrança que não foi, que ela havia sido paga, enfim, uma gama de coisas, né, que a relação de consumo te proporciona, que o cliente acaba fidelizando você, do teu escritório. Então, às vezes, já aconteceu lá no escritório de um cliente ter 5 processos, ou já ter tido 5 processos, ainda que não simultâneo, mas durante um determinado período. Certo. 5. Então, aquele cliente, ele está acostumado ao escritório, né? Então, qualquer tipo de problema, ele já tem aquela abertura, vamos dizer assim, para procurar a gente lá. E muitas das vezes, as pessoas iam lá procurar a gente, ou seja, uma pessoa, às vezes, de uma mais idade, ou às vezes uma pessoa já, a idade mais ou menos 40, 50, 60, mas que não consegue entender muito bem a questão de juros, taxa de juros, aquela coisa toda. O que acontece? Essa pessoa chegava no escritório, e ainda chega, né? E a primeira coisa que ele falava lá, doutor, estão me cobrando juros abusivos, né? Primeira coisa que ele fala, quero que o senhor entre com ação para acabar com esses juros abusivos, botar num juros mais justos. Isso é comum. Comum, muito comum. Porque a pessoa, pastor Dani, a pessoa muitas das vezes faz a compra e não lê o contrato, né? Dificilmente alguém aqui, eu não sei se os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí, já chegou a consultar boleta de cartão, né? Já viu lá aquela taxa de encargo? Aquela tarifa lá que te cobra taxa de encargo, né? Então, assim, e a pessoa, de repente, com uma mais idade, uma pessoa que não tem tanta instrução, e até pessoa que tem instrução, mas não tem hábito de ver isso, porque o brasileiro, de fato, não tem esse hábito, procura a gente. E quando procura aí, muitas das vezes ele procurava a gente para entrar com uma medida judicial, né? E a gente verificando que a taxa contratada foi aquela, um financiamento, né? O cartão de crédito é muito comum. E ele contratou, não tem o que fazer, né? Ele escolheu aquela taxa. Então, muitas das vezes, ele quer uma medida judicial e acaba que a gente dava um aconselhamento financeiro. Né? Certo, daí que surgiu. Então, a partir daí, pastor, a gente viu a necessidade lá no escritório de a gente estar estudando essa situação de educação financeira para poder também aconselhar o cliente, né? Sim, porque o advogado tem que filtrar. Né? Não é tudo que o cliente quer, mas ele não sabe o que ele quer. Ele quer que você resolva o problema dele. E muitas vezes o problema dele é uma simples educação financeira. Verdade. Né? Um simples planejamento. Ele chega lá com uma ideia, na verdade chega lá com uma ideia já conclusiva, né? Não, eu quero chegar a fazer isso. Aí quando ele sai, fala, bom, não era bem isso, não é bem assim. Você falando, David, eu lembrei de uma coisa, que eu já comentei isso com a Dani, já falei isso algumas vezes, que me deixa muito indignado. Eu não vou falar o banco, porque não precisa falar banco, né? Mas isso é muito comum, porque isso já aconteceu com a minha sogra também, né? Conversando com ela sobre isso. Lembrei. Eu estou no caixa eletrônico, né?
E do lado, geralmente, esse momento de pagamento, de aposentados e tal. E do lado, ali coladinho, tinha um caixa, e era um caixa para esse momento, onde uma pessoa ficava atendendo para facilitar o atendimento dos aposentados, etc. Ou para vender o produto, na verdade. E ali, eu estava do lado, fazendo o que eu tinha que fazer no caixa. Poxa, aí uma coisa me chamou a atenção. Ela falava muito no diminutivo. E quando fala muito de diminutivo, não chama atenção. Né? Cartãozinho, parcelinha, boletinho, continha. Eu falei, pô, tá falando com bebê? Né? Aí quando eu olho para o lado, tá falando com idoso. E aí, entre muitos casos, né, eu vi ali de algumas pessoas, não foi só dessa, a parcelinha está chegando ao final, já tem aqui um dinheirinho liberadinho na sua continha. Aí aquele senhor falou assim, mas eu não quero não. Por que você não aproveita, pega esse dinheiro, paga a parcela, está acabando, faltam 5 parcelinhas, o senhor paga essas 5 parcelinhas, pega mais esse dinheirinho. Você não está precisando comprar nada, não? Acontece de chegar alguém lá e falar, poxa, eu não queria pegar esse empréstimo lá no banco e quase que me empurraram esse empréstimo, ou empurraram esse empréstimo em cima da minha mãe, da minha avó. Acontece isso? Pastor, hoje acontece bastante, né? Porque hoje no banco tem aquele crédito rotativo que você contrata no caixa eletrônico, né? Que é esse caso. Né? Então não é uma assinatura de contrato que vai sentar na mesa do gerente. O que acontece? Esse funcionário que a gente fala que posso ajudar, fica com coletinho, né, e tal, ele faz esse tipo de abordagem, né? Um dinheirinho, não sei o que e tudo mais. Vai no caixa, às vezes, muitas das vezes, com o idoso. Mas o idoso chega, muitas das vezes, no escritório e ele não sabe nem que é aquilo que ele fez. Sim. Porque para ele, idoso, contrato, pegar um dinheiro, um empréstimo, é assinatura de um papel, né? Ele não consegue entender que hoje você contrata no caixa eletrônico, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? Ele bate no escritório, já aconteceu, inclusive, de ele falar que não assinou nada, que não tinha nada, e não explicar esse fato do caixa, a gente tem entrado com a ação. A gente não tem, ele não explica essa situação, fui no caixa, bateu um botão lá, que aí a gente já sabia, foi um crédito rotativo que fizeram. E quando você chega na mesa de audiência, o banco vem com contrato, com rotativo ali, com senha e com tudo, e tem validade, né? Sim. O contrato tem validade. Então, infelizmente, isso acontece, né? E às vezes, o idoso, ele nem precisava do dinheiro, foi o que o senhor falou. Acontece. Ele nem precisava do dinheiro. Ele, às vezes, pega o dinheiro até pela forma do funcionário falar. Não, foi tão gente boa, me tratou tão bem, fiquei sem graça de não pegar. Já está carente, né? E aí ele não... A pessoa, às vezes, idosa, não sabe o percentual de juros que ele está pagando. Né? E aquilo ali, infelizmente, mês a mês, está deixando ele cada vez mais pobre. Sim, sim. Então, o que acontece é isso aí. Aquele dia, foi o que me chamou muita atenção, que aquele idoso contratou, veio outro, aí o pessoal deve estar perguntando, você não sai do banco não? Não, é porque tem boleto para pagar, você tem que digitar o boleto, né? Chato pra caramba aquilo, né? E aí, veio outro idoso, e a conversa foi a mesma. E aí chegou no final das contas, aquele idoso não precisava do dinheiro, ele não precisava do dinheiro, literalmente. Ele saiu do banco com R$1.000 no bolso, porque ele não precisava. Ele falou, mas aquilo que você falou, foi tão gente boa, foi tão legal, e tal, pegou, mas para fazer o quê? Para criar uma dívida muito grande, pagar R$2.500, R$3.500 em cima de R$1.000. Mas, David, dado toda essa introdução gigantesca, né, qual o melhor momento para falar sobre educação financeira em casa? Pastor, Dani, na minha opinião, né, porque a gente está passando uma experiência nossa, né, mas não quer dizer que a gente está falando é a verdade, né? Mas o meu modo de ver, o planejamento familiar ele tem que começar pelo menos no máximo no noivado, né? Porque você começar uma família,
é importante ter esse planejamento participativo, vamos dizer assim, né? Porque senão, porque você tem que pensar muito bem, você vai entrar muitas vezes, você entra num casamento, você casa, né? E o que geralmente acontece? Muitas famílias são assim, cada um recebe o seu salário e cada um tem uma dívida à parte. No máximo racha uma conta lá, você paga isso, você paga aquilo, só que muitas das vezes isso gera um problema, porque é importante, pastor, a gente entender que crise financeira, ela gera desgaste, né? Ela gera desgaste emocional e gera crise familiar. Sim. Isso é fato. É automático. Né? É automático, isso é fato. Então, muitas das vezes, você entra num casamento, cada um com um valor. Né? Eu já vi casal, já aconteceu, já vi por experiência, casal contando, que o cônjuge estava devendo X lá de rotativo, de limite de crédito, e o outro não ajudou, não. Falou, nossa, a dívida é dela. Então, o que acontece? Isso vai levar a família para a ruína, né? Porque você vai pagar uma taxa de juros aí de crédito de 10%, né? Um cartão de crédito de 15% que tá no, se for no rotativo, né? A família vai à ruína. Então, o que eu acho interessante é você já entrar no casamento e todo mundo está participando. É importante essa participação. Inclusive, pós-casamento, né? Você, ainda que tenha porque geralmente na família tem uma pessoa que pega para si essa função de administrar, porque às vezes tem uma aptidão melhor, o cara lida melhor com o dinheiro, isso é normal. Mas não quer dizer que você está na frente ali para administrar. No que você nosso caso, eu sou uma ótima administradora. Ótimo, ela. Tudo na mão dela. Deixa tudo, né, pastor? Que vai dar tudo certo. E no final vai dar tudo certo. Vai. Então, geralmente tem um membro ali da família que vai administrar, que gosta de administrar, que tem essa aptidão para administrar. Mas nada impede que ele compartilhe, né, a situação financeira da família com o cônjuge. Né? Porque pode ter momento ali que ele vai passar por uma aflição que, se ele não compartilhar, ele difícil até ele sair. Né? Por exemplo, quando você está endividado, se você compartilha com o seu cônjuge a sua situação, a situação da família, muitas das vezes seu cônjuge também que trabalha, tem um dinheiro, de repente, guardado numa poupança. Isso é um exemplo, guardado numa poupança lá que está rendendo nada, perde para a inflação, né? Perde para a inflação. Mas tá lá, fala. E você está num crédito especial pagando 10% ao mês. Nossa. Ou seja, a família está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo dinheiro. Se você compartilha com a sua família, com o seu cônjuge, ele pode te ajudar, né? E na verdade é a família, né, David? Quando a gente pensa assim, é o cônjuge, não, é a família. Porque na verdade aquela sobrecarga que o outro está carregando, sem o outro lá saber, mas é a família que está sangrando. É a família. E até nessa situação de você compartilhar. Porque às vezes a gente tem um hábito que a gente não consegue enxergar. Sim. Né? A autocrítica é muito difícil. Sim. Né? Então é muito difícil você se autocriticar. Né? De repente você... E acontece, né? Você compartilhando com o seu cônjuge, minha situação é essa, a gente deve isso, porque você está num time. Eu penso assim, né? Aquele é de um time. Ou vai ganhar todo mundo ou perde todo mundo, né? Então você tendo uma família ali, você está com um time ali, você falando com sua esposa, com seu marido, com seu companheira, determinado vício, vamos dizer assim, que você tenha, ela vai tentar te ajudar. Sim. Vou dizer, por exemplo, que assim vem na cabeça, sei lá, tem gente que gosta de tomar 2, 3 Coca-Cola por semana. Um exemplo básico, vocês vão bem entender. Cara, você está devendo aqui, corta a Coca-Cola, um exemplo. Porque às vezes... Dolly, pô. Quando você quer... Porque quando você quer sair de uma dívida, você tem que cortar os gastos de forma radical. Então, mas nesse exemplo aqui, aquilo é supérfluo. Né? Corta a Coca-Cola, vai até fazer bem para a sua saúde. Sei lá, a Coca-Cola acho que está R$8, R$10 uma garrafa. Deus, né? Você bebe 3 vezes por semana 2 litros de Coca-Cola ali. Faz igual o Cristiano Ronaldo. Tira a Coca-Cola, coloca água lá. Não é nada. R$30 por semana. Você bota uma média de 4 semanas, R$120. Você bota nisso em 10 meses. Já é R$1.200. Nossa.
assim, De Coca-Cola. só de Coca-Cola. Você para Então, pensar assim, nisso. às vezes é um capricho que você tem e você acha que é desnecessário, né? Verdade. Então, eu acho importante. Verdade. E só para nesse ponto também eu acho importante, pastor, na família, a educação dos filhos, Ótimo. né? A educação financeira dos filhos. David, no seu caso, os seus são crianças ainda, São mas crianças. você já trabalha isso. Não, a gente já começou a trabalhar. Por exemplo, o Matheus ainda é o mais novo, mas ele já ajuda a minha filha Maria. Né? A Maria tem um cofrinho, né? Porque para criança, isso a gente vê em curso, em treinamento, para criança de 3 anos, de 3 anos a 7 anos, mais ou menos, se você, para despertar o interesse dessa criança, nada melhor que o cofrinho. Sim. Né? Que você dá o cofrinho para a criança, ó, aqui você guarda e você vai comprar de acordo com o que você tem nesse Você cofrinho. sabia que a Dani fez isso comigo? Vou contar aqui pra todo mundo. Outro dia me chega ali em casa, alguns anos atrás, esperta. Chega em casa com um nó, não tem aquele nó de bambu? Bambu tem um nó, eu fazia muita pipa com aquilo, né? Quanto maior o nó, melhor, né? Ela aparece com um bambu grosso, cara, desse tamanho, com um furo de moeda pra R$1. Falei, só pode entrar R$1 aí. Só R$1. Aí ela me deu quanto? Investiu, é. Esperta, rapaz. E aí, Aí você tem que se perguntar, ela tá investindo em mim ou tá economizando comigo? Tem que fazer a pergunta. e aí, por exemplo, que a gente já trabalha isso com a Maria, a gente já fala com ela, Maria, você guarda isso para alguma coisa que você queira comprar. Como a gente no final do ano vai viajar, ela falou que ia gastar na praia comprando picolé. Ó, Né? já é alguma coisa. E não tá. E assim, às vezes ela vê que mexeu no cofrinho, ela já reclama. Se tirar do lugar, quem mexeu no meu cofrinho? Né? Ela já tá querendo guardar, Maria, guarda pra você ter. E o Matheus, vendo aquilo, ele qualquer moedinha que ele acha perdida, ele já. Irmã, vem botar no seu Olha cofre. aí. Né? Então, Legal. pra criança, até 7 anos, 8 anos, é recomendável o cofrinho. Depois, pastor, o interessante é você começar a aplicar a mesada, né? Mas a mesada, nesse caso, como a criança é muito nova e não tem muita noção de tempo, os especialistas até dizem que o adequado é você dar uma mesada mensal. Porque se você esperar um mês inteiro, para ela vai ser uma eternidade. Né? Aí teria que ser semanal. Semanal, você dá semanal, assim, você não precisa dar muito dinheiro, dá R$10 numa semana, né? E na outra semana, que para ela já é um mundo. Sim. Você dá mais 10 e sempre explicando, ó, isso aqui pra você guardar para comprar o que você quiser. Ela começa a ter noção de valor, né? Sim. Se eu guardar isso aqui, eu vou ter lá na frente, né? E aí, após os 10 anos, a Aí você recomendação... coloca pra trabalhar, né? Bora trabalhar. A recomendação em 10 anos é até você, às vezes já passa para mesada, literalmente, por mês. Então, é uma coisa interessante. Olha só o que você já pode fazer a partir de 10 anos. Você começa a dar a mesada para a criança. Por exemplo, você chega numa determinada semana, ela já com a mesada, você vai lá e pede R$10 para ela emprestar. Opa. Fulano, me empresta R$10. Ela vai te emprestar os R$10. Aí você vai lá dar. Uma semana depois, o que você faz? Você devolve 11. Aí o que você faz? Olha só, Boa. filho, R$10 foi o que você me emprestou e R$1 foi porque você tirou o seu dinheiro e me deu. Então isso aqui é um juros, Olha aí. entendeu? Porque a criança vai começar a ter... Boa. A criança vai se amarrar, né? Boa. Me pede de novo. Tô na Me pede de área. novo. Tô na Porque a área. criança de 10 anos ela já começa a entender, eu Maria, se liga aí. eu emprestei papai 10. Ele me... Ele me deu 11? Pô, ganhei R$1. Isso é bom. Em uma semana. Você percebeu, pastor, como a criança começa... 10% de juros, pô. Ela começa a entender essa questão de juros? Isso assim, eu não... Né, eu não sei se você teve, Dante, a gente não costuma ter esse tipo de educação. Não, Nunca. educação financeira, Né? não. A gente Não. aprende no susto. Então você percebe que a Aprendeu criança... no susto, né? a criança ela já vai crescendo assim. Na verdade, a gente aprende educação financeira na dor. Né? Na dor financeira. É na No dor. corte, né? Cortou na cara. É no racionamento que você entende, né? E agora? Aí você entende, e agora deu ruim. Na hora do rombo. Vamos Tá dar na uma hora do atençãozinha para esse povo de casa, porque Cíntia Ornella está lá. Uhul! Rosane Freitas, bem-vinda.
Irani Giron está por aqui, não está aparecendo agora para mim, mas já esteve ou está por aqui. Léo do Açaí está aqui assistindo com a gente. Léo, um abraço aí, beijo na esposa. Valeu, Léo. Felipe Agostinho também está juntinho aqui com a gente. Vamos ver mais quem. Honorina, beijo, Honorina. Aí, ó, beijo no seu ligadinha. coração. Honorina de vez em quando aparece por aqui. É verdade. Thales Miranda, De Friburgo. de Friburgo, juntinho aqui. Os meninos da TV Serra Norte, que eu nunca posso esquecer deles. Muito que bem. fazem esse programa É acontecer. verdade. Mamãe tá Mamãe aqui. de Friburgo. Beijo, mãe. Saudade. Tá frio aqui. Pode vir para Cordeiro, tá? É, só vem quando tá frio. É. A mamãe do David, Regina. Apareceu? Regina? Ah, tem que dar um Regina, beijo pra dar um manda beijo. coraçãozinho aí pro David. Beijo, mãe. Ah, garoto. Manda pra Cíntia também, Ah, hein? meu amor, um beijo, E né, meu pras amor? crianças também. As crianças estão no meu coração, né? Eles sabem disso. E cunhadinha. E cunhadinho presentes aqui também. Pô, Cris importante. e Te Ítalo. agradece. Né, Ítalo, que esse é o nosso presbítero, representante da terrinha. Tinha que fazer uma gracinha, né? Coisa de Ítalo. Impressionante. Bebeta, Roberta tá aqui com a gente. Legal. Beijo, Bebeta. Aperta Pedrinho aí. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Mas são meios, porque nós aprendemos a educação financeira, na verdade, a gente não aprendeu, né, cara? Assim, foi meio estranho. Foi acontecendo. E no meio que vai acontecendo, você vai sentindo dor, e a gente aprende muito com isso, né? Vai sentindo dor, vai se adequando, vai cortando aqui, cortando ali, organizando um pouquinho, que tudo isso faz parte, né? Então a educação financeira, ela precisa, isso já foi falado tantas vezes, né? Entrar na pauta, né? Assim, da escola. É muito importante, né? É um negócio que é para a vida inteira, né, David? Eu não sei por que as pessoas não falam tanto disso como deveriam falar, né? Agora, existe aquela economia financeira também do dia a dia, né? Que a gente esquece de fazer ou de pensar. É por isso que o tema desse nosso podcast é esse tema tão importante que são compras inteligentes, né? Porque nós estamos fazendo compras, no momento que você liga, acende a lâmpada na sua casa, é uma compra. Ah, Você está comprando. você está comprando serviço de energia elétrica. De energia né? elétrica, né? Você está comprando. Então, caramba, dicas básicas, né? Apagar a luz no ambiente que você não está, promover ambiente com luz externa, luz natural. Isso aí é uma dica sempre básica, né? Se quiser economizar muito também, é só comprar aí, né, a energia, as placas solares, lá a instalação do pessoal da Evo Solar, Eu ia falar de preferência no Evo Solar, né? de preferência da Evo Solar, né? Tudo isso faz parte, trocar a lâmpada A LED, né? pela Bota a LED. LED, é mais econômica. Se for necessário também, né, David? Bom, se a pessoa tiver como fazer uma revisão na parte elétrica de casa, né? Porque É importante. Muitas das vezes você acha que tendo fuga de energia, que é um problema no relógio, né? O relógio ali, aí quando você vê é dentro da sua casa. às vezes aquele fio antigo, Você tem que mexer na fiação toda da sua casa, né? Trocar a fiação. porque acontece muito de você ter uma casa já antiga que foi construída, planejada, projetada para tais eletrodomésticos, mas nunca ninguém pensou há, sei lá, 30 anos atrás que hoje haveria forno elétrico. Bom, que consome muito mais do que um micro-ondas. Imagina, a casa muitas vezes não é feita para ter esse tipo de equipamento, né? E é necessário repensar isso aí, né? Então a economia do dia a dia é muito importante. É tipo sair de carro, né? Vai sair de carro? Aproveita para fazer tudo que tem que fazer na rua. Aí é que a gente tava, é o tema, né? É um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento. Cara, vamos fazer um planejamento? O que eu vou sair? O que eu tenho que fazer na rua? Né? Vou fazer isso se separa, faz tudo de uma vez só. Né? Para evitar você tá. Porque realmente é um gasto. Inclusive, nessa situação de economia, né? Você de repente está com dívida, você está precisando pagar uma conta que tem um juros um pouco mais alto, você tem que fazer uma economia radical.
E aí você deu uma dica muito boa, porque a gasolina tá caro. Tá caro e vai subir de novo. Né? Não para. Então, se você puder, em vez de você, eu vou 3 vezes ao dia, por semana na rua, fazer compra, cara, vai uma e se organiza, já faz tudo que você vai fazer ali. Isso aí, isso Né? aí. Você que é a economiza. economia do dia a dia. Você Mas você falou mais... uma coisa, David, que nos faz pensar. Nós somos um povo que nós não aprendemos a planejar. A gente não planeja, já percebeu? Já. Em um podcast desses aqui a gente falou sobre saúde e tal, saúde do corpo, etc. Mas o brasileiro, vamos falar dos outros, o brasileiro não se programa para envelhecer. O brasileiro não se prepara para envelhecer como para nada. Para nada. Pensa só no hoje. Agora, ele não planeja para nada. E aí como você vai, como que eu vou planejar tirar meu carro da garagem para ir à rua? Tem que planejar? Tem que planejar. Alguém tem que pensar. Tudo é planejamento, né? Alguém tem que pensar. É importante a gente focar nisso, porque isso é uma compra inteligente. Isso é um consumo inteligente. Porque nós vamos ainda discorrer isso aqui, porque isso vai fazer sobrar um pouquinho para você investir em alguma coisa. Né? É igual eu ia dar um exemplo, você estava falando, uma compra inteligente. Eu já cometi antigamente esse erro. Hoje em dia eu procuro já não fazer mais. Viagem. Você vai comprar em cima da hora. Ou seja, em dezembro, em novembro você procura passagem, em setembro. Você vai pagar o triplo do valor. Verdade. Né? Então, Verdade. se você vai viajar no final do ano, faz em janeiro. Uhum. Você paga o triplo com desconto, né? Isso aí. Ou seja, faz em janeiro. Se possível, se o lugar permitir, a ocasião permitir, faz fora de temporada. Né? Sim, não vai, eu vou para Campo do Jordão, não vai no inverno. Pronto. Vai no outono, né? Vai em outra, vai fora de temporada. Você vai conhecer o lugar, igual todo mundo, né? E você vai pagar mais barato. Bem mais barato. Eu quero em Gramado. Fora de temporada. Vou em outubro, né? Pastor, pode fazer uma perguntinha? Arrebenta aí. Arrebenta o David aí. Porque aí vai mais pra mim, né? Pergunta minha mesmo. As pessoas têm um hábito de achar que só poupança pode servir como investimento. Existem outras maneiras de se investir sem ser a poupança, de maneira que seja viável no público? Vale a pena lembrar só um Pode adendo falar, aqui. pode. Pô. A gente tem essa ideia de poupança ser investimento. Eu ia falar isso. Mas deve te falar que todo mundo pensa a mesma coisa. É isso mesmo que a gente pensa, né? Foi É. muito boa a levantada de bola aí. Foi muito boa a pergunta, porque na verdade, a maioria, eu estava vendo até antes de sair daqui, Aliás, vir pra cá. desculpa, sair daqui, antes de vir para cá, a poupança, o brasileiro tem mais de 800 bilhões guardados em poupança. Eita. Olha só, Eita, né? Então, pela primeira vez agora, nesse último mês aqui, o brasileiro tinha mais dinheiro fora da poupança, em renda variável, em renda fixa, do que na poupança, que chegou a 1 trilhão, fora da poupança, né? Então, mas 800 bi em poupança é muito dinheiro. É muito dinheiro parado, né? perdendo. E a pessoa que está acostumado ou que está começando a investir, primeira lição, o pastor acho que você já sabe disso do Beabá, poupança não é investimento. Né? Poupança não é investimento. Eu até trouxe aqui o que nunca deve ser feito, né? O que você nunca deve fazer. Se você quer crescer, o que você não deve fazer. Uma coisa é investir em poupança. Gente. Né? É investir em poupança. Mas assim, até antes, mas respondendo a sua pergunta, até para o pessoal, nossos amigos que estão assistindo, antes de você pensar em investir, você tem que pensar em ter a sobra. Eu estou só fazendo esse adendo porque eu vou investir, mas às vezes a pessoa está ouvindo e fala, mas está faltando. Vou investir Né? Como é que eu vou investir? Você tem que investir com sobra, a sobra da sua remuneração. Você tem que trabalhar e você investe o excedente. Né? Por que eu estou falando isso? Você não investe, você não vai deixar de pagar, de comprar um arroz, de comprar um feijão, de fazer a estrutura da sua casa para investir. Não é isso. Né? Você não pode fazer isso. O dinheiro, que é importante falar isso, o dinheiro que está lá na sua família para pagar a conta, esse dinheiro você não vai investir. Você não pode investir, porque senão você vai faltar. Não adianta você querer botar o dinheiro para girar, né, no jargão popular, né, girar o dinheiro, se você não tem para você se manter. Né?
Isso vai ser uma causa de estresse no lar, né? De estresse e desconforto, você não vai dormir. Sim. Né? E aí você vai andar para trás. A gente fala andar para trás, né? Porque você, o que você vai fazer? Você vai se endividar. Aí você vai comprar na alta e vender na baixa. Como o pessoal diz. Né? Então, primeiro, só para fazer esse adendo, você investe com sobra, né? Segundo, como é que você vai sobrar? Você tem que se livrar de dívida. Se livrar de dívida, que é um ponto importante. Você pensar em investimento, é um conselho que a gente sempre dá, né? Você tem que pensar em 2 fatores, 3 fatores. Sobra, investir sempre com sobra, porque eu estou falando isso porque tem gente que às vezes pega dinheiro emprestado para investir. Aí ele vai pegar a 10% Sério? no mercado, ele vai pegar 10% no mercado, né, para poder investir, para tentar 1%, 2% numa renda fixa, às vezes em bolsa de valor, ele vai perder o dinheiro, ele vai voltar, ele, enfim, Sim. né, ele vai se endividar. Né? A pergunta do Henrique é muito boa, porque ela é uma pergunta, na verdade, é o que todo mundo faz. Nós aprendemos isso, né? Na melhor das hipóteses, colocar o dinheiro na poupança, tirar do colchão, né? Porque tinha isso ainda, né? Tira do colchão, coloca na poupança. É chover no molhado, né? Bota na poupança da Caixa. Quando eu era novinho, tinha uma carteirinha poupança ouro da Caixa. É verdade, é verdade. Mas aí, só para responder essa pergunta, o investimento, para você considerar um investimento, no mínimo, renda fixa para cima, né? Assim, é lógico que a gente, qual a ideia? A gente sempre fala de início, você começar numa renda fixa, para avaliar até seu perfil, né? Sim. Porque, assim, você tem a sobra, você se livrou das dívidas, que de repente a gente pode até mais para frente falar como se livrar dessas dívidas, né? Você já se livrou da dívida, você tá com sobra de dinheiro, você vai investir. Poupança não. Aí tem vários... Mas tem muita coisa no mercado. Tem muita coisa no mercado. Mas, assim, a princípio, que eu acho mais prudente, né, é você ir partir para a renda fixa. Primeiro, para você ver, porque você tem que ter a cabeça de investidor, cabeça de... Se a gente não consegue planejar a nossa saída de casa, né, como que nós temos que mudar muito a nossa forma de pensar? Eu gosto de um termo chamado cosmovisão, né? Cosmovisão, ou seja, visão do todo, visão do mundo, né? Uma visão ampla. Quando você pensa, vou sair de casa, não estou só saindo de casa, não é um ato de sair de casa. Vou ali comprar um pão, vou comprar o pão, mas o quê? Né? O que está precisando? Quando eu saio de casa, hoje, sempre acontece isso, mas também você que é homem, está nos ouvindo, nos assistindo, sabe disso, né? O homem não pode sair de casa que chega a mensagem no WhatsApp. Traz pão, café, sei lá o quê, né? Mas quando isso não acontece, eu estou na rua, eu ligo para casa. Dani, o que está precisando? Eu tenho que aproveitar. Estou na rua. Já está lá, né? É uma questão de consciência. Então, a pergunta do Henrique é muito boa, porque nos faz pensar na possibilidade de ver de uma forma diferente, né? Poupança é aquilo que todo mundo pensa em fazer e acha que está fazendo muito bem. Ok, melhor guardar na poupança do que gastar no lanche ali na esquina, né? Ou então ficar inventando... Então, pegando esse gancho aí, Cristiane está falando o seguinte: gastamos muito dinheiro com coisas pequenas no dia a dia. Dinheiro na carteira é um problema. Já dizia a música popular brasileira, né? Dinheiro na mão é vendaval. De fato é. Roberta, boa noite. Simone também, boa noite. Beijo, Simone. Beijo para vocês. E Darlene Rodrigues fez um comentário aqui dentro do que nós estamos falando. A poupança rende cerca de 2% ao ano. Todo investimento é arriscado, mas hoje temos investimentos lícitos que rendem mais que isso no mês. E aí, quais são esses investimentos que... Tem muito investimento. Assim, a gente tem que dar uma classificada, né? Porque o pastor sabe bem disso também, né? Você tem a renda variável e tem a renda fixa. A gente tem que entender uma coisa, eu acho importante a gente entender.
quanto mais risco você corre, quanto mais risco você toma no mercado, melhor remunerado você vai ser, né? Isso é óbvio. Sim. Por que você... A gente vai falar depois de dívida, se livrar de dívida. Se você for ao banco, pegar um valor emprestado lá, 10 mil reais, sem garantia, você vai pagar um juros muito maior do que, por exemplo, você dar um carro como garantia ou dar uma casa como garantia. Se você der o seu imóvel como garantia, de repente o juros que estava 10% lá, ele vai praticamente a 2%, a 1,5% ao mês. Por quê? Porque o teu risco diminuiu muito. Porque se você não pagar, você tem a casa de garantia. Né? Então, assim, o mercado funciona assim. Quanto mais risco você toma, melhor remunerado você é. Mas é o risco. Mas é um risco. É o risco. E aí, dentro dessa situação de investimento, a renda fixa é o que a gente chama que é o investimento, já é um investimento, né? Mas é um investimento mais conservador, né, pastor? E bem primário, né? É mais O conservador. pessoal geralmente chega nesse nível aí. Ele dá a porta de entradas para o investimento, geralmente é renda fixa. E eu acho importante até você entrar na renda fixa. O que seria renda fixa? Só o pessoal A entender. renda fixa, porque, por exemplo, diferente da renda... O que é renda variável, né? Eu vou definir renda fixa entendendo que é renda variável. A renda variável, como ações, é um tipo de aplicação financeira que você faz que ela varia conforme o tempo, né? E conforme, dependendo da ação, minuto, Sim. né? Ela varia, ela não tem uma projeção certa. Assim, a grosso Pode render modo. muito a longo Você vai prazo. fazer projeção, fundar aquelas análises e tudo mais dentro da empresa. Outra coisa, mas na definição, a grosso modo, a renda variável... A expectativa na renda variável vale mais do que a própria realidade. Assim, a renda variável, ela depende muito de uma análise. Investimento, aí assim, no foco, pelo menos que é aqui o nosso podcast, né? A gente está falando de investimento a longo prazo, Sim. né? Investimento para frente. Porque o investimento é para frente, de fato, não é especulação, mas a gente está falando de investimento. Né? Especulação é você compra hoje e vende amanhã. Você compra o carro hoje a 10, vende a 20. Você está especulando. Você está trabalhando com preço. Né? E o investimento é diferente. Você compra uma coisa hoje para garantir lá na frente. Tem uma perspectiva de aumento lá na frente, como um imóvel. Então, agora a renda fixa é aquela que você investe já sabendo o que ela vai te dar daqui a 2 anos. Ela é fixa, né? É como se fosse um contrato, vamos pensar assim, né? Por exemplo, você bota assim, vamos dar um exemplo de tesouro. Acho que algumas pessoas, tem muito brasileiro que não sabe ainda que você pode investir em tesouro direto. O que é o tesouro direto? Você está emprestando dinheiro para o governo, né? Você empresta o dinheiro para o governo, ele te dá um papel como garantia de que vai te devolver aquele dinheiro com juros. Né? É um título público. Então, quando você investe em tesouro direto, aquilo ali, por que renda fixa? Você vai pegar lá, por exemplo, um pré-fixado, ele vai te dizer lá 10% por ano com vencimento daqui 3 anos, né? Com vencimento daqui 4 anos. Então você sabe que lá na frente, todo ano você vai ter aquele percentual de rendimento. Isso aí. Que é a renda fixa, né? Renda fixa, uma outra renda fixa dentro do título público, IPCA mais. Alguém já ouviu falar? Né? O IPCA mais um percentual. O IPCA é o índice de inflação, então, ou seja, você se protege contra a inflação, ele vai te remunerar pela inflação do período e mais um percentual por ano, 5%, 7%. Só que geralmente esses títulos são muito longos, IPCA mais 2035, né? IPCA mais 2045, né? Aquilo ali você se protege da inflação e lá em 2035, né, você sabe que você todo ano você vai receber o IPCA acumulado, mais aquela taxa que está contratada. Aquilo é fixo. Aí, entendeu? David, aí que está o problema. Vou levantar logo essa bola aqui, que eu sei que o Henrique pensou nisso. Henrique, está lendo seus pensamentos. Aí. O que acontece? Aí um abençoado fala assim, mas eu não sei se eu vou estar vivo lá em 2030. Pô, hoje é 2021. Agora, uma coisa é certa. Bom, é certa não, né? É provável que você esteja.
Provável. É provável, né? Então, assim, acontece muitas pessoas não pensarem em investimento, porque investimento a longo prazo, né? Médio e longo prazo, requer, como já diz mesmo, é o tempo. Então, não, mas eu não sei, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos. Mas se você tiver, né? E se você tiver vivo? Esse se ele tem que carregar junto, nós temos que carregar isso. E assim, a gente está falando de exemplo, né? Não quero carregar emprestar o dinheiro, ficar até 2035 com esse dinheiro preso lá para o governo. Você faz um pré-fixado de 2 anos, tem pré-fixado aí. Outro exemplo de renda fixa que fora do tesouro, você pode comprar um CDB. O que é um CDB? É empréstimo, você está emprestando dinheiro para o banco. Né? Você está emprestando dinheiro para o banco. Aí você vai pesquisar lá, aí qual que é a ideia aí? Compra dos bancos pequenos, que a gente chama de banquinho. Sim. Porque os bancões vai te pagar uma taxa pequena. Bem melhor. Por quê? Porque o banquinho precisa do dinheiro e ele precisa te atrair. Né? Ele vai te atrair como? Com as taxas melhor, né? Do que o bancão. Bem bancão melhor. Não, vai bem melhor. precisar. Agora, David, Você conseguiu entender? pergunta pro pessoal de casa aí, pessoal. Conseguiu entender? Não, se ele entendeu, acho que O pessoal entendeu, com o pessoal vai certeza. entender. Mas o Henrique já conhecia, ele só jogou aqui no nosso colo. Mas vamos lá, gente. O que acontece? Essas questões a Cris colocou aqui, né? Esse dia a dia, esse pequeno detalhezinhos do dia a Eu te dia. falei, Henrique, que ia ser tenso hoje. A gente Eu gasta avisei. um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente não vê o montante no final do mês. A Cris comentou isso aí, né? Esse dia a dia vai saindo da carteira, a gente não percebe. Ainda mais hoje. Hoje circula bem menos dinheiro nota, né? Nota. Circula muito cartão de crédito, Pix. Então Pix hoje, agora virou febre. A pessoa gasta, ela não percebe o quanto ela gastou. Porque, na verdade, ela não Tá sentiu. muito fácil, né? Não, ela não não sentiu, viu. ela não pegou o dinheiro, né? Aquela questão de pagar. Agora é um Pix, é uma coisa assim muito mais fácil. Então, pensando nisso, como economizar no mercado? Ainda mais hoje que o mercado... Olha, gente, vou falar uma coisa aqui, Henrique e Léo. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei vocês. Eu como pra caramba. Cara, e no mercado com fome, é um estrago. É a pior coisa que tem, né? Você tem que ir com a lista pronta. Porque senão você dá vontade de comer tudo, você quer levar tudo. Isso é economia do dia a dia. A economia do dia a dia passa por aí. A mulher saiu, pega o cartão, não deixa com ela não. Não, Economia do dia a dia. Cartão. É uma tática. Temos que criar os nossos meios aí, senão a gente se perde. Muito bem. O pessoal de casa tem dicas também, né? Podia colocar para a gente as dicas do pessoal de casa, os comentários. Se tiver alguma ideia, pode colocar para a gente aí. E nós vamos falar mais sobre o investimento, né? David colocou aqui bastante coisa, mas nós vamos voltar nesse tema, né? Porque para investir, eu tenho que saber economizar. Tem que saber. O que nós aprendemos aqui agora. Não adianta eu querer tirar aqui do arroz com feijão para colocar ali. Um CDB, não sei lá o quê. Não adianta. Não sobra, né? Não sobra. Sobra do seu Aí trabalho. você, infelizmente, você tira de um lado e coloca no outro, ao qual vai trazer muita dificuldade. Meninos, um caminho para chegar no investimento é começar a trabalhar com uma planilha, né? Porque vocês já estão bem avançados. Eu acho que se a gente falar um pouquinho de planilha com o pessoal de casa... Lembrei de um fato aqui, curioso. Não vou falar o nome dela não, mas ela sabe que é ela. Nós ganhamos uma ráfia. É verdade. A ráfia, puxa, a gente queria tanto uma ráfia e tal. Ela muito bondosa, caridosa. Chegou num lugar, viu uma ráfia, arrancou a ráfia. Colocou num balde de pedreiro. Né? Claro, era o que tinha ali, levou lá pra gente. Falou, a ráfia tá aí, que beleza. Ganhei a ráfia. Ganhou a ráfia. Né? Ganhou a ráfia tá lá. Pior que eu já sei de quem vocês estão falando. A ráfia tá lá. E passou uma semana, escuta essa, Henrique. 2 semanas, 3 semanas, ela chega lá em casa de novo. Ué, mas a ráfia tá ainda aí, nesse mesmo... Mas não era assim, como é que é? Esse balde era só para trazer a ráfia, não é para morar na ráfia. Aí eu virei para ela e falei, bom,
eu estou perguntando para minha planilha. E a minha planilha está respondendo que eu não posso comprar. Então, a hora que a planilha liberar, a gente compra. Né? É planejamento, a gente não é deu vontade de fazer pega e faz. Não. Né? Nós temos uma cultura de compra, pega e faz. Tem que pôr uma planilha, ou anota lá mesmo, a mão, lá, escreve lá em qualquer lugar. Ainda mais a gente, assim, o brasileiro se acostumou, a gente foi criado muito com crédito. Né? Então a gente não tem um dinheiro, mas tem o crédito. E a gente acha que a gente tem um dinheiro. Né? Então, lá no escritório também muita gente apareceu, diminuiu, mas muita gente apareceu endividado com financiamento. A pessoa não tem o dinheiro, né? Ele tem um crédito. Isso. Né? Se fosse no mercado financeiro, você fala que você está trabalhando alavancado. Né? É verdade. Você está trabalhando com dinheiro que você não tem. É interessante que a Darlene escreveu aqui. Mas a variável é bem emocionante. Para quem gosta de montanha-russa. Se você tem estômago, né? Para você assumir esse risco. A renda variável é interessante. É muito interessante. E para ficar melhor ainda. Dá para viver arrepiado. Pessoas desesperadas com crise de pânico Aham. por conta desse negócio variável. Porque ela não é o perfil dela. A pessoa às vezes tem aversão ao risco, né? Ou a pessoa não sabe nem onde está entrando. Onde não sabe. Entendeu? Ele entra porque alguém deu um palpite, falou que bolsa é bom, o cara entra. Entra. Porque Né? eu não sei qual que é a opinião de vocês, as pessoas falam que você tem que ter investimentos diferentes. Diversificação, né? Diversificar, sim. Diversificar. Para poder começar a investir. Você tem a segurança, tem aquilo que você pode ousar. Isso aí, você chegou no ponto correto. É isso aí, porque as pessoas tiram do feijão com arroz e fazem investimento. Isso não é investimento, né? Ela está ali especulando para tirar um dinheiro rápido. Só que não é assim que funciona. Aí ela coloca o dinheiro que ela não deveria colocar, o mercado cai, ela fica desesperada porque agora colocou o dinheiro que ela não devia. Aí ela compra, que a gente costuma dizer, ela compra na alta e vende na baixa. Por quê? Porque não aguentou segurar. Né? Esse é o grande risco de renda variável, né? E nós estamos aqui esticando o assunto para um assunto bem casca grossa. Mas só para voltar um pouquinho que a Dani já falou da questão de planilha, né? Porque não dá para a gente investir se não tiver uma planilha, né? Isso aí. O que eu acho muito interessante a gente fazer, eu faço isso, né? Sempre fiz. 2 planilhas. Eu faço uma planilha de receita porque eu sou autônomo, né? Então eu tenho que ter essa planilha de receita para saber quanto eu ganho. Né? Mas a pessoa que trabalha, tem um emprego fixo, ele vai ter o salário ali. O que ele tem que fazer? Junta o salário dele com a esposa, porque a gente estava falando, a renda tem que ser compartilhada. Então, não adianta você fazer o seu e o outro fazer dele. Você tem que juntar. Junta a renda ali e bota num papel as despesas. Você tem que saber a média da sua despesa. Mas a média da sua despesa do que aquilo ali que você tem que ter para você se manter aquele mês. Aí a gente já está excluindo aquele supérfluo. Sim. Porque você... O Léo Lanche falou o seguinte aqui, né? Pô, pastor, no lanche não é gastar, é investimento. Vou falar para cortar o hambúrguer, vai cortar o lanche. Ainda mais se for do Léo, pô. Que é X-Tudo vai top. Vai cortar o X-Tudo, pô? Não pode. É um investimento. É um investimento, pô. Mas a gente está falando aqui, você pode, dentro da sua planilha, você faz lá uma relação sua de média de despesa, porque é aquilo, né, pastor? Você tem que saber aonde você está. Né? A primeira coisa que você tem que fazer, cara, eu quero investir, mas onde eu tô? Né? E para onde eu vou? Senão você está perdido, você não sabe o que você vai fazer. Isso aí. Né? Eu tô aqui... Eu quero fazer o quê? Eu quero investir para daqui tanto tempo, né, ter uma aposentadoria, por exemplo. Né? Mas o que eu tenho para investir? Será que eu tenho alguma coisa? Então, mas para mim investir daqui 10 anos ter alguma coisa, eu vou ter que ter uma sobra agora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a média da minha despesa, listar tudo. Você vai perder ali meia hora, mas a meia hora que você vai planilhar, nos outros meses, como uma despesa fixa, você vai trocar valor. E nada impede, né, dentro daquele seu orçamento, porque você tem que trabalhar com o orçamento, né? Tudo é orçamento. Dentro daquele seu orçamento ali, se couber, você pode reservar determinado valor para lazer. Claro. Né? Se você não tiver endividado. Claro, tem que lembrar Né? disso. Eu não estou endividado. Né? Eu quero só pagar, eu ganho mais do que eu gasto. Então você vai ter mais um percentual de X ali para lazer. Perfeito.
E pelo menos, assim, o adequado, né, pastor, é pelo menos 10% se tirar para investir. Né? A recomendação, assim, pelo menos 10%. Se puder 12, se puder 15. Mas do se hábito. puder 5. Pelo menos de hábito. Porque investimento também é duas coisas que você vai assistindo, você vai estudando. Todo mundo fala, investimento, duas coisas, paciência e disciplina, né? Isso aí. Você tem que ter paciência e disciplina. Paciência, porque é a longo prazo. É longo prazo. E depois, mais pra frente, a gente até pode falar que o tempo joga a favor de quem investe, né? Porque tem a questão que a gente pode falar dos juros compostos, né? Que o investidor fala a magia dos juros compostos, né? Então, bola de neve, dos juros. os juros compostos vai trabalhando para você. Então, quanto mais tempo você investe, quanto mais tempo vai passando, maior aquela bola ali. Por né? isso que o investimento, não especulação, o investimento, quanto mais cedo você começar, melhor. Muito melhor. Né? Muito melhor. Tenho 20 anos, começa agora. Tenho 30, começa. Eu já tenho 50, começa, não tem problema. O negócio é investir, é ter a mente de investidor. E quando você tem a mente de investidor, você começa a fazer planejamento nas pequenas coisas. Você planeja tudo. Eu volto lá para a economia do chão da vida. Vou na rua, vou à rua, compro o que eu preciso, para não ter que voltar de novo. Eu vou fazendo esse tipo de coisa, eu vou apagando uma luz, eu vou trocando uma lâmpada, questões básicas. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que falar, David, é que nós estamos agora nesse final de ano, início de ano. Né? Até escrevi aqui, compras de final de ano e contas do início do ano. Porque a gente compra agora, acho que... Parece que apocalipse acontece em janeiro e fevereiro. Né? O pessoal dezembro sai comprando tudo, aquela coisa toda, aquele frenesi. Chega janeiro, as contas começam a vencer. Que parece que janeiro nunca vai chegar, janeiro, fevereiro, e esquece que vai chegar. É esse planejamento que nós temos que ter. Só que Dani colocou aqui uma coisa muito importante, né? A questão da planilha, como você muito bem colocou, onde eu estou? Eu posso comprar? Eu preciso comprar? O que eu posso comprar, né? Então, assim, é uma questão que a gente precisa pensar, né, David? E fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque não vai ter apocalipse zumbi em janeiro e fevereiro, não é? Não vai ter. Em janeiro e fevereiro vai ter um apocalipse que é IPVA, IPTU, matrícula das crianças, material escolar. Aí nego não dorme, porque agora tem que pagar a escola, tem que comprar material. Mas só pensa isso lá na hora, porque o brasileiro não pensa. Então, a gente, assim, de repente você está falando aqui, a pessoa... Porque o planejamento, até você ter o costume, às vezes a pessoa vai achar aquilo, vamos dizer assim, enfadonho, aquilo meio chato, parar, ficar vendo... Chato, né? Ninguém quer ficar vendo despesa. Ele quer gastar. Né? Ele não quer saber a despesa, ele quer gastar. Eu estou falando assim, mas é a gente, né? Estou falando brasileiro de uma forma geral. Quer gastar, quer consumir. Então não quer parar e falar, cara, o que eu posso fazer? Né? Aí, porque você for parar ali, você vai ver que de repente você está achando que você está num patamar que você não está. Né? Você tem que se adequar. Então o pastor está falando, PVA. Cara, você tem carro, você já sabe, você tem previsão de quanto que vai ser PVA. Então o que você pode fazer? Chega em janeiro... Você já sabe que o IPVA do ano que vem é X, é R$2.000. Cara, divide em 10 na sua planilha. Divide em 10, né? E vai guardando aquele dinheiro. Isso aí. Eu vou dividir em 10 aqui, então vou R$200 todo mês aqui, é pro meu IPVA. Né? Não pra frente, antes, faz isso antes. Não, antes do que vai vencer, né? Se você não pagar juros. A gente aqui não gosta de pagar juros, a gente tem raiva de juros. Os juros a gente tem que receber juros, não pagar juros, né? Pagar juros jamais, a gente tem que receber, não pagar. Porque e IPVA e o IPTU é a mesma coisa, né? A gente sabe que aqui em Correia, geralmente em junho começa, né? O IPTU já vem até parcelado. É interessante, David, você falou uma coisa que me fez lembrar de um detalhe muito importante. Quem deu até essa palestra para a gente foi o Rodrigo, né, que é o seu sócio. Ele acha que está aí assistindo? Abração, Rodrigo. Ele estava aí. Estava Estava no início aí. Ele falou uma coisa que me fez pensar bastante, né? As pessoas vivem uma classe acima do que elas podem.
né? O chamado padrão, né? Elas vivem acima do padrão de que lhe é permitido. Então, e ela fez alguns cálculos lá, né? Que deixou todo mundo assim meio deprê. A pessoa né? ficou triste, falou, tô na classe C, achei que tava na classe B, tô na classe D. Ela tava achando que tava tirando uma onda, eu sou D. Então, a pessoa que é classe C, classe D, classe B, qualquer uma, ela vive uma classe acima. Vive uma classe acima. Aí, a corda que era para estar na cintura está no pescoço. Por quê? Porque ela tem um padrão C, mas ela quer apresentar um padrão B. E aí é onde a gente sempre vive enforcado. É porque muitas das vezes também a pessoa nem sabe que Não tá na sabe. C, né? Ela tá ali, eu tô na média de todo mundo. Então, de repente, a pessoa comprou um carro, a pessoa não faz nem isso ela faz isso porque ela acha que pode. Isso aí. Né? Então, por exemplo, Não é porque ela quer aparecer, não é isso. É a situação financeira que nunca aquela teve. palestra foi até muito boa, porque de repente, por exemplo, você hoje, classe D, eu vi hoje aqui para atualizar no IBGE, até 2 salários mínimos é classe D, né? De 2 ali a 4 é C, de 4 a 10 é B, e de 10 para 20 é A. Aí é a Brasília, né? E de 20 para quem cima é mora A. em Brasília, Né? Então tem essa. político. Então muitas vezes você tá ali ganhando R$2.000, aí até você fala, eu ganho R$2.000. Eu vou comprar com o meu porte de R$2.000. Só que ali na família são 4 membros da família, né? Não divide os 2.000 pelos Você 4. tem que fazer a conta per capita ali. Porque você fala assim, não, Muito é bem. R$2.000, vamos gastar. Tô com R$2.000 no bolso. Só que você tem 2 filhos, a esposa, vamos supor que eu não trabalhe. Ou ela ganha 1.000, você ganha 1.000. Não, 2.200, um salário mínimo cada um. Cara, você Divide para 4. divide para 4, fazendo conta de 2.000 para facilitar, Vai dar R$500. você tem que gastar R$500 com cada membro. Então você com você, Você é R$500. Você não tem 2.000, você tem R$500. Você tá entendendo? Então é R$500 que tem que gastar. Mas a conta com a compra, água, luz, telefone, deu R$1.000. Você gastou o seu e você gastou da sua esposa. Isso. E os outros 1.000? Você vai gastar o colégio, ou o colégio público, né? Se você Material. Porque aí, se você fizer isso, pastor, você vai ver aonde você está. Você vai falar assim, cara, eu ganho R$2.000, eu só posso gastar 500 comigo, 500 com minha esposa e 500 com cada filho. Se eu pago lá água, luz, telefone e faço a compra do mês, eu já fui embora 1.000, né? Até pode ser que seja um pouco mais, mas gastei 1.000. Cara, eu só tenho agora 500 de cada criança. Aí você começa a pensar, eu posso pagar um colégio particular com esses 500 para cada criança? Cara, não posso. Né? Que se eu gastar com o colégio, eu vou gastar. Não Então, vou ter mais nada. esse é o problema, que não sobra dinheiro para a gente poder investir. Porque a gente não faz essa conta. A Não maioria, faz. todos nós. Isso é geral. E aí ele acha que ele pode. Aí está sempre apertado, né? Sempre no devo, sempre pega daqui, paga lá, tira de lá, paga para cá. Por quê? Porque ele não conseguiu parar ainda para fazer, não fazer cálculo, eu estou aqui na classe, não é questão de classe, é questão de você saber, eu estou aqui, não posso fazer isso por causa disso. É o que nós estamos falando, né? É fazer essa compra inteligente. Porque às vezes nós fazemos compras, gastos que não são inteligentes. Desnecessário. Isso vai te atrasar cada vez mais chegar onde você precisa. E até aquele exemplo que eu dei no início casa muito bem com essa situação dessa família hipotética que ganha R$2.000, que na verdade ele é R$500. Aí naquele dia, só para fazer esse adendo, o pessoal ficou triste, que se R$2.000 no geral, mas se você ganha 500, você é classe D, classe E. Aí por isso que eles ficaram tristes, né? Falou, pô, mas eu não sou classe B, eu sou classe C, sou classe E. Com você é. Né? Se você juntar tudo, você vai até evoluir um pouquinho. Mas a gente estava falando, mas se você sabe o quanto você pode gastar... É essa a questão. Naquele exemplo que a gente falou, um exemplo assim até um pouco grosseiro, mas para entender da Coca-Cola, cara, você vai beber 3 litros de Coca-Cola na semana, você vai comprar 3 garrafas lá de Coca-Cola, que dá R$30, né? Aí você bota por 4, dá 120 no mês. 120 no mês, você só pode gastar 500.
Né? Aí você pega 120 dos 500 e coloca na Coca-Cola. Não, mas aí a família toda bebe, cara, mas mesmo que fosse R$2.000, R$120, é o que? Um pouco mais de 5%, né? 6%, 7% do seu salário você está empencando em Coca-Cola. Isso aí. Assim, parece ridículo, mas isso é importante. Faz você repensar Esse dinheiro... seu e até esse familiar, dinheiro, orçamento. se você pagou, você conseguiu guardar aquele dinheiro da Coca-Cola, que a gente fez as contas aqui, você pega 10 meses ali, é R$1.200. Você já pode guardar alguma coisa. É interessante que o americano, ele faz a conta anual, né? Nós temos uma cultura de fazer a conta mensal. A gente só pensa dentro do mês. É curioso. É porque a Outra gente... eu vejo o que eu faço. Bom, você vê que o americano, a gente vai até ver isso em filme, a criança nasce, você já está pagando, juntando para a faculdade da criança. Né? Isso é comum. Ele já está ali, isso aqui é para faculdade, isso aqui é para faculdade. A gente aqui nem pensa. Né? Aí na hora eu pego um empréstimo lá, tento fazer o quê, e se eu arrumar um fiel, eu vou, se eu não conseguir, eu vejo o que eu faço curso técnico. Porque a grande verdade é que... Vou cortar um minutinho. Tá, claro. Posso dar uma atenção aqui? Edinho, aquele abraço. Ó, eu vi que você arrumou aquela foto lá no Insta, hein? Ah, garoto. Ficou boa. Semana que vem eu capricho na sua foto. Tia Vilma, um beijo no coração. Tio Jorginho aí com a gente. Ei, tio Jorginho. Boa noite. Vamos ver mais quem está aqui com a gente. É o Erickson, mais conhecido como William Bonner. Aí, hein? Garoto. Norma Sueli, beijo, Norma. Beijo no coração aí, todo mundo. Felipe Agostinho com a gente. Júlio Henrique. Júlio Henrique. Júlio Henrique. Próprio. É o seu irmão. Pô, mas parece mesmo, né? É tudo Henrique. Muito igual mesmo. Eu conto pra todo mundo. Mamãe gostava muito de Tunique, Tinoco, Gino, Gênero. Júlio Henrique. Também que eu namorava muito com meu pai. Não é? Pronto. Felipe Agostinho, obrigada, um abraço. E eu quero perguntar uma coisa, que eu nem sei se eu vou atrapalhar a pauta de vocês aí. Não, pode falar. Porque hoje a gente está ouvindo falar muito sobre o conceito minimalista. Né? E assim, eu particularmente acho bem interessante, que acho que está dentro disso aí. Você identifica o seu padrão e você consegue trabalhar melhor com o seu orçamento se você pensar nesse tipo de vida. Fala aí um pouquinho para a gente sobre esse conceito. Então, Atrapalha a pauta de vocês? Não. A nossa pauta. Eu acho Não, assim... esse assunto aí quem domina são vocês. Não. Eu só quero saber. É um conceito até importante, Dani, até para você aplicar no investimento, né? Porque ele vai muito contrário à nossa cabeça, né? A cabeça do brasileiro Consumista, né? de consumo, né? Nós somos muito consumistas, né? A gente e o Brasil, isso é histórico, né? Você conversa com uma pessoa mais antiga, década de 80, que viveu as pessoas que viveram a década de 80 falam que aquilo foi uma década perdida, né? Foi uma década de recessão, nada andava, não tinha emprego, então foi uma década perdida. Então o que acontece? Você não tinha crédito. Você não comprava nada, né? Você era tudo racionado. Então, o Brasil, quando começou a ter abertura de crédito, o brasileiro começou, como eu disse ali, no investimento seria trabalhar alavancado. O cara começou a comprar sem ter o dinheiro, contando com crédito. Né? Ele conta com crédito. Só que chega lá na frente, porque não, a gente sempre fala, né? Não tem almoço grátis. Isso aí. Não existe almoço grátis. Um dia a conta vai chegar. Né? Um dia vai bater a realidade e você vai falar, cara, eu não aguento pagar isso aqui. Aí vão bater lá no seu escritório. Já bateram, várias vezes, cara, vão... E aí, infelizmente, é uma coisa assim, a gente vai responder, mas coisa tão ruim, às vezes a pessoa com um carro lá prestes a ser sequestrado, de tomar um sequestro de carro, de busca e apreensão, né, aliás, no carro, porque não pagou lá o financiamento. Já vi alguns processos, Caixa Econômica, para retomada do imóvel, o cara pagou, mas... Paga 10 anos. 10 anos, ele não aguentou pagar aquilo ali, entendeu? E a Caixa vai retomar. Então, isso tem muito a ver com o consumo. E esse conceito,
eu estava até falando esse conceito é até aplicável, Dani, foi até importante você falar aqui, que eu estava até falando que tem aquele livro, né, Pai Rico, Pai Pobre. É o clássico, né? Né, um clássico para quem quer investir. Se você não leu... E ele fala aqui da mente de acordo com a classe, né? Então, ele fala que a classe pobre, e a gente está falando isso aqui, que você, sendo classe média, você tem que ter essa cabeça mais para uma classe de investidor, você quer ser uma pessoa próspera, então você tem que ter a mentalidade de uma pessoa próspera, né? Como tem gente rica que tem cabeça de gente pobre, né? Isso não tem muito a ver com dinheiro, tem a ver com o teu perfil, com tua cabeça, onde você quer chegar, que a gente estava falando. Perfeito. Então a pessoa às vezes que é a classe pobre, que tem essa cabeça, ele não vai ter jeito, né? Ele vai gastar para sobreviver, porque o que ele tem ele vai gastar, né? Infelizmente não tem jeito. A pessoa que tem a cabeça de classe pobre, eu não estou falando classe pobre que não seja pejorativo não, tá, pastor? Sim. É só para a gente poder entender. Ele não gasta com educação, né? Ele não vai gastar com educação, de repente a pessoa, aí eu digo até cabeça, acho que isso aí não é o de menos, a educação financeira, inclusive, acho que isso aqui é supérfluo, né? E ele vai gastar o dinheiro hoje que ganhou ontem, né? Ganhou ontem e já torra hoje, ele não vai pensar para frente. E aqui, muito importante, que acho que abrange todo mundo, que é a cabeça de classe média. E aí acho que a maioria que está nos ouvindo aqui, a gente tem cabeça de classe média, o brasileiro tem. Porque com a cabeça da classe média? A classe média, ela quer viver de conforto, ela quer viver de status. E a gente está falando, eu estou falando para mim também, a gente quer ter status, né? Então, a gente tem essa visão, que o pastor acabou falando, visão mensal do dinheiro. A gente não tem a visão de longo prazo, a nossa visão é mensal. O que a gente faz? A gente trabalha pensando no dinheiro que nós vamos ganhar no final do mês, né? Eu quero trabalhar para ganhar no final do mês. Você não pensa a longo prazo, eu quero no final do mês. E aí, o livro fala uma coisa muito importante, que a classe média faz a chamada corrida dos ratos. O rato, quando está correndo naquela rodinha, né, ela não sai do lugar. Por que a classe média é assim? Porque a classe média, como ela quer conforto e ela quer status, ela trabalha, juntou um dinheiro, o que a classe média faz? Consumo. Vamos comprar um carro, né? Trabalha. O que a gente vai fazer? Vai comprar uma casa. Perfeito, beleza. Trabalha, juntou um dinheiro, o que a classe média faz? Vamos trocar de carro. Vamos pegar um carro mais novo. Vamos pegar um carro zero, né? E trabalha, vendo essa casa, vamos comprar outra casa maior. Então você percebe que ele está sempre correndo, ele não sai dali. Ele está sempre correndo atrás. Aí você percebe que o dinheiro, ele trabalha para o dinheiro, não é o dinheiro que trabalha para ele. Né? Porque ele está sempre trabalhando, porque ele é consumista. O classe média é assim, trabalha para status. Não é uma crítica, a gente está falando uma média de fato, uma constatação de uma realidade. É interessante você falando sobre isso, eu pensando aqui em tudo mais que está em torno disso, né? A escola do filho, que ele pode pagar a escola A, mas ele ganha mais um pouquinho, ele paga B. Aí ele ganha mais um pouquinho, ele compra um título do clube tal. Só que aí nós esquecemos de uma coisa, tá falando, eu estou aqui pensando. Aí trocou de carro, comprou um carro, depois trocou de carro. Aí ele esqueceu que tem um IPVA. Que ele saiu do IPVA, que você não paga IPVA, só paga seguro. A gente só pensa em comprar também o carro. Né? O custo de manter a gente esquece. Então, é isso que nós estamos falando, porque essa mentalidade vai sempre gerando mais despesa. Aí você trabalha mais para manter essas despesas que você não tinha antes. Você está sempre correndo. Você está sempre correndo. É aquele hamster na gaiola. Porque você não tem dinheiro, você trabalha para ter o status e você vai engordando o negócio, você vai acumulando muita coisa e muito gasto. Porque tudo que você compra tem gasto. É interessante que o Pai Rico, o Pai Pobre, ele fala no livro sobre os escravos modernos. Que é isso. É você trabalhar para manter aquilo funcionando daquele jeito. Vocês podem dar uma parte? Pessoas que são muito ricas, por exemplo, no caso, exemplo
Steve Jobs e Elon Ah, eu ia Musk, citá-lo. eles têm esse tipo de perfil minimalista. O que eles fazem? Eles colocam o que é necessário em Detrimento. num nível maior do que o conforto, teoricamente. Assim. Não é que seja desconfortável viver, mas as prioridades vêm sempre primeiro. Então, Por exemplo, você não precisa de um armário cheio Aham. com 500 cores. Você precisa de preto, Não. branco e cinza para se vestir em qualquer lugar. Steve Jobs ele fazia isso, né? Era calça jeans e camisa preta. haja camisa preta, né? Camisa lisa. Eles tiram aquilo que é desnecessário. Isso aí. Então, Aquilo que é necessário. Isso aí. foi até bom você falar isso, porque a gente justamente, até no livro, né, quando você fala da classe rica, quando fala classe, é a cabeça de classe rica, né? Cabeça, Não é comportamento, que, né? é o comportamento da pessoa rica. Ele vai em encontro, justamente no encontro do que você falou. Porque a pessoa que tem a cabeça para frente, a cabeça próspera da pessoa rica, ele não pensa em consumo, ele pensa em liberdade. Você percebe liberdade? E aí, principalmente quando a gente fala liberdade aqui no nosso podcast, aqui é liberdade financeira. Sim. Né? Então, você não pensa em conforto, você pensa em estrutura. A estrutura mínima você vai ter. Mas, por exemplo, se você comprar um carro, aquele carro seu lá, se ele já está sendo útil, né? E ele é um carro bom, um carro que já te gera um certo conforto, você não precisa ali, porque ali, gente, do jeito que você já comprou aquele carro, eu não vou trabalhar agora para acumular. Percebe? Eu não vou trabalhar para comprar outro carro. O carro não é investimento, o carro é despesa. Né? A não ser que eu vou montar uma empresa, uma frota aí, mas um fato comum, né? Você vai comprar só para você ter um gasto. Se eu vou comprar, se eu já tenho uma casa, me serve a casa, para que eu vou comprar uma mansão, trabalhar para fazer um financiamento? Eu vou entrar num financiamento de uma casa melhor, entendeu? Você está só consumindo. E aí você percebe que essa classe, como você tem a mente de uma classe rica, você só consome o que necessita. A pessoa que tem essa mentalidade, ele não pensa em ter status. Ele pensa em liberdade. Ele vai comprar um carro melhor quando já está sobrando muito dinheiro. Está sobrando demais. Aí o cara vai comprar um carro. O cara vai comprar a segunda casa se for investimento, né? Eu vou contar um caso aqui. Aconteceu alguns anos, mas isso deve ter uns 15 anos, 20 anos. O falecido Francisco, que é dono da Stan. O meu tio trabalhava lá de guarda. Era guarda lá. A Stan foi assaltada. De tarde, 3 horas da tarde. Nossa. Entrou lá, uns 2, 3 bandidos lá. E entraram. Aí, olha só, o Francisco, a Stan fatura milhões. Né? Mas, salvo engano, ele é a segunda fábrica de fechadura mais rentável da América Latina. Perde para país. Sabia, não? A Stan é a segunda. Pelo menos era até alguns anos atrás. Hoje, não sei, mas fatura milhões. O bandido perguntou: cadê o seu Francisco, dono da Stan? Olha. Perguntou isso para ele, para o Francisco. Só que o Francisco tinha acabado de chegar, camisa de malha, calça jeans, saiu de um Fusca. O cara desceu de um Fusca. Olha só, o cara que fatura milhões, ele desceu de um Fusca. Aí o cara falou: pô, esse cara não é o dono da Stan. Não é o dono. Pô, mas cadê? Quem é seu Francisco aí? Cadê seu Francisco aí? Tal. O cara falou: pô, ele não tá aqui não. Um velho senhor, 60 anos, 60 e poucos anos. Cara, ele não tá aqui. Aí o cara olhou assim: ele não tá aqui não. O cara quer sequestrar, né? Olha isso. Aí pegou lá meia dúzia de coisa lá e foi embora. Ou seja, o cara é milionário. Mas olha a visão do cara. Cara, um Fusca. Ele não tá, né? Isso para pessoa pequena, né? Ele tem a visão de longo prazo, né? Gasta menos do que ganha, né? O cara rico vai gastar menos do que ganha. O rico, o cara que tem a mente rica, é apaixonado por crise. Crise que eu tô falando assim, inflação, não sei o quê. Por quê? Porque o mercado cai, né? Quando o mercado é igual hoje, o mundo inteiro aí, inflação, essa coisa toda, o mercado cai. Então, o que ele faz? Ele investe. Compra na baixa, né? Foi o que o pastor falou ali. É hora de investir. O rico vai comprar na baixa. Agora, na crise, tá descendo a bolsa desceu.
né? A bolsa foi para 100 mil pontos. Agora está 105, foi para 107 mil pontos, mas estava 100 mil pontos. O que o rico faz? Vou comprar agora, né? Agora que eu vou investir. Por quê? Eu investindo assim vai me gerar renda passiva. Você percebe como ele vai pensando diferente do classe média? A cabeça é outra. O classe média ele vai se endividando. Ele vai Pra comprando. manter o status. Ele quer manter o status, para manter o status ele vai comprando mais. Carro da moda, uma casa melhor, uma roupa mais moderna, né? A roupa que tá todo mundo na moda. Ele vai comprando demais. E o rico não, né? Foi o que você falou, o mínimo, ele compra o necessário. Isso aí. Ele compra quanto o mais necessário ali para ele é... Não é aquela questão assim, é porque a gente tem um termo, né? Ah, é mão de vaca, né? Fulano é mão de vaca. Pão duro. Pão duro. Não necessariamente. Como você muito bem colocou, eu acho esse termo muito, muito bonito, né? Liberdade. Liberdade de acordar e não ir trabalhar. A liberdade de acordar e falar, bom, hoje eu vou viajar. A liberdade, isso é liberdade. Né? É uma coisa que poucos de nós temos. Né? Ele conquistou essa liberdade. Uns conquistam status, outros querem liberdade. Então depende do foco. Olha, Mas diz para mim, tio Patinhas, é pão duro ou minimalista? Boa pergunta. E aí? Boa. Depende da visão, né? Você pode pensar que o... 1, 2, 3. 3 mergulhinhos. 3 mergulhinhos. Porque de repente, quando você já está há algum tempo, né? É tudo fase, né? Eu acho que são fases, né? São fases que você vai vivendo, fala, não tenho que economizar. Não, isso não é sacrifício. Acho que tem que ficar muito claro também que esse planejamento, que esse controle financeiro, ele não é um sacrifício que será uma eternidade. Não, não é isso que nós estamos falando. Não, a época de crise é passageiro, né? Por exemplo, igual quando a gente voltou aqui um pouquinho, quando a gente falou de dívida. O racionamento que você faz nas dívidas, né? No momento de dívida, o choque o choque de realidade ali, o corte que você faz do teu orçamento, a gente tem que pensar que aquilo ali é necessário, mas ele tem um prazo determinado. Ele é passageiro. Aquilo vai sair. Se você seguir aquilo ali, você vai sair. O problema é quando você não entra, faz esse corte, se reorganiza, porque você vai viver essa dor a vida inteira. Né? Você vai viver sempre enrolado. Sempre tirando daqui, colocando para lá e fazendo isso. Agora, David, para começar a investir, em cima de tudo que nós falamos aqui, porque tem aquele que fala assim, mas eu, como você muito bem colocou, mas eu não consigo, não sobra. Então temos que fazer uma hora extra nesse negócio. Tem que fazer uma hora extra. Né? Temos que fazer alguma coisa para... tem um canal, o Primo Rico, né? Muito conhecido, né? Muito conhecido. Ele fala muito sobre isso. Quando ele começou, ele trabalhava um horário e era barman em outro horário, né? Para poder fazer com esse dinheiro aí o investimento que ele precisava. Então, ou seja, só que tem esses casos, mas tem aquele caso que é o caso de muitos, né? Que a pessoa só precisa fazer uma continha fácil. Qual é a conta fácil? Gastar menos do que ganha. Porque acontece muita pessoa gastar mais, ela fala assim, não, mas eu preciso ganhar mais. Às vezes não é o problema de ganhar mais, porque a pessoa pode ganhar 2.000 hoje, ela fala, vou ganhar mais, preciso ganhar mais. Ela vai, trabalha e ganha 4. Só que ela parou de gastar 2.500 aqui e passou a gastar 5. Então, na verdade, ela, não, eu tenho que trabalhar mais. Ela começa a trabalhar mais, sacrifica às vezes até a família, acontece porção de coisa, ela passa a ganhar 10.000, mas ela ganha 10.000 e gasta 12. Se não tiver disciplina desde lá de trás, você vai estar ganhando 20 e vai estar gastando 30. Vai gastando 30. E a grande verdade é que não é quanto você ganha, é como você administra. É como você administra. Porque você, às vezes, vamos pegar aquelas senhorinhas que sempre tem um dinheirinho para emprestar para o filho, para o neto. Sim. Aposentados, mas eles administram bem, guardam e sempre tem um dinheirinho lá para salvar alguém de um risco. E aí vem aquela questão, né, pastor Dani? O que é prosperidade? A gente acha que prosperidade é a pessoa rica.
isso aí. Prosperidade não é pessoa Não é rica. pessoa rica. Não, sinceramente. Essa senhorinha que a gente tá falando ali, vai ganhar um salário mínimo, é paga as próspera. contas todas dela e não empresta pro filho. Ela é muito próspera. Ela tem a mente próspera. E às vezes o filho ganha 10 mil por mês e pede dinheiro para a mãe que ganha um salário, 2 salários. Por quê? Porque a questão... salário e a pensão. Porque a questão aí é aquilo que nós estamos falando. Não só preciso ganhar mais, eu preciso me reeducar. Para ganhar, para gastar, né? Até um teto, até um limite, e o outro poupar, guardar, investir. Geralmente é assim que funciona, é assim que precisa funcionar. Agora, se eu detectei que eu preciso ganhar mais para fazer um investimento, é uma coisa. Agora, se eu preciso ganhar mais para manter o meu status, é outra coisa. É outra coisa. Aí vai ficar naquilo que você falou, né? Você vai ser o escravo. São objetivos diferentes. Você só vai trabalhar para aquilo ali, sustentar aquilo ali, sustentar aquilo ali. Isso. E aí, se a gente pensar bem, chega lá numa fase, se você está naquela mente de classe média que a gente acabou de falar aqui, de se trabalha para status, para adquirir e para mostrar e para não sei o que, para estar bem, você vai envelhecer, porque a pessoa que é classe média, ele não pensa no futuro, né? Ele pensa no presente, no mensal. Comprar para mostrar ali, para estar no meio ali, para estar adquirindo mais. Chega no final lá que todo mundo vai envelhecer, né? Espero que todos nós envelheçamos, claro, senão não vamos morrer. Claro. Né? O cara vai envelhecer, ele vai para onde? Ele vai para o INSS. Né? Isso é certo. Se for funcionário fixo, se for o autônomo e não contribuir, nem INSS tem. Né? E quando ele baixa no INSS, ele vai ter um teto ali. O teto ali hoje é R$6.000. Mas todo ano ele já perde para a inflação. Porque se a inflação aumentar 10%, ele vai ganhar 2%, 3%. Ou seja, o fim dele é salário mínimo. E aí, como é que você vai manter casa, vai manter carro luxuoso? Agora os remédios que chegam. Remédio com salário mínimo. Isso aí. Você percebe que a mente da pessoa próspera para a mente da classe média é muito diferente. Aí parece até que é igual um investimento, né? A classe média está aqui, a cabeça da classe próspera, da classe rica, está aqui. Porque esse aqui está com status, está pensando em comprar. No longo prazo, vai fazendo assim, ó. É isso aí. Entendeu? Porque esse aqui está com liberdade financeira e esse aqui está todo E tem um fator, muito interessante, que é o fator tempo. Quando a pessoa não pensa num futuro próximo até, não só a longo prazo, ela vai consumindo, então ela trabalha para comprar um telefone novo, ela trabalha para trocar um carro, ela trabalha para uma coisa, só que chega uma hora da idade dela, né? Já chegou a certa idade, que agora agora eu preciso trabalhar para fazer investimento, seja lá o que for. Ela vai olhar para trás e falar, bom, e agora não tenho mais tempo. Por quê? Porque ela consumiu o tempo dela. Ela perdeu o tempo ali. Ela não consumiu só o dinheiro, ela consumiu o tempo. E ela não percebe que ela consumiu o tempo. E tempo você perdeu, já era, não tem como você voltar mais. Você pode tomar um prejuízo financeiro. Com o tempo você consegue restituir. Agora, o tempo não. O tempo não volta. E quando dizem que tempo é dinheiro, também nisso, porque se passou o tempo, acabou. Não tem como você restituir isso, já foi. E aí eu acho que o grande pulo do gato é esse. É você saber que eu preciso começar o quanto antes. Quanto mais se eu cedo. tenho que enxugar aqui, enxugar ali, ver que eu ganho X e preciso gastar Y. Agora, se eu ganho X, a minha despesa é W, eu preciso trabalhar um pouco mais, mudar a forma de trabalho para poder suprir as minhas necessidades básicas. Agora, se eu tenho que enxugar o meu gasto, é isso que eu preciso fazer. Para sobrar lá os 5%, como você muito bem colocou, para fazer o investimento. O investimento é 10%. Hein? Não, mas se o cara não consegue chegar a 10%... Faz com 5, né? Faz com 5. Faça alguma coisa. Não, você tem título... Tem título... Não. Hoje, não tem desculpa para você não investir. Você entra no Tesouro Direto, tem título público a R$30. R$30. Estou falando assim, um investimento conservador, né? Para a pessoa não ficar... Porque também o cara tem que saber o perfil dele. Sim. Né? Você pode ficar 20 anos investindo no título público. Não, se ele passar mal quando ele investe em renda variável, né? O cara vai infartar.
Pô, eu coloquei lá 10 mil, agora tenho 6. O cara vai infartar. Tem que ter equilíbrio emocional. Ele tem que saber o terreno que ele vai pisar. Quer falar, Henrique? Não, mas mata. assim, para Tem um investimento, perfil. o que eu acho prudente. Primeiro, você não vai poder, você tem que saber qual é o seu perfil, né? Porque todo mundo, eu estava assistindo aqui, salvo engano, isso foi o Primo Rico. Todo mundo quer mudar. Ah, não, desculpa, tem um outro site, um Clube de Valor. Clube de Valor. Conhece, né? Uhum. Todo mundo quer mudar de perfil durante o investimento. Então, hoje você vai lá, a bolsa está subindo, igual 2019, explodiu, subindo, fundo imobiliário. Aí o que o pessoal fez? Eu sou agressivo. Agora eu sou agressivo, né? Eu sou agressivo. O cara vai lá e bota tudo. Bota 100% do patrimônio dele. Ou então 70% do patrimônio dele no fundo e em ações, né? Eu sou agressivo. Veio a pandemia, quando foi março de 2020, a bolsa voltou 50%. Né? Tava 120, foi para 63, né? 1.000 pontos. Né? Ou seja, você tava com 100 mil, você foi para 50 mil. E aí? Né? Aí o que o cara faz? Aí é o tal negócio. O cara. Gadernal, porque né? o investimento é contra-intuitivo. Aquilo ali, quando ele desce, o que o cara faz? Pô, agora eu mudei, agora eu sou conservador. Agora eu sou conservador. Aí o cara quer sair da operação ali, entendeu? Aí ele vende, né? Ele vende. Aí pensando justamente nesse mundo caótico que é, a pergunta vem na mente. Ethereum, Bitcoin, Entendeu? Que ainda tem uma volatilidade ainda maior que ações. Então, assim, mas às vezes a pessoa entra sem saber no que está entrando. 30% em um dia. Você tá entendendo? Você, naquele dia 20 de março lá, de 2020, aquilo voltou 40%, no outro dia voltou mais 10%, a bolsa, 2 dias foi 50%, voltou 50%. Não tem muito tempo, a bolsa vai batendo 130, chegou a Tava 140. agora. Agora tem 5 meses de queda. Aí a pergunta é, você tem estômago para aguentar isso? Porque às vezes o cara não tem. Isso é normal, o cara tem um perfil mais conservador. 80 mil? Eita. Assim, Tem que ter estômago. o que está tendo hoje, assim, fazendo um adendo aqui, uma coisa importante, porque essa questão de trade, muitas vezes o cara não sabe o que está entrando. Tem muita pirâmide aí. Eu estou te falando isso que lá no escritório já me ligou várias pessoas lá de Friburgo, até de tal cara aqui que tinha um cliente ali, e na região. O cara tem. Porque o Cabo Frio hoje é um celeiro de pirâmide, né? Então o que tem muito lá? Como Bitcoin. O que tem lá? O cara vai vir, primeira coisa que ele vai vir falando. Cara, tem um fundo. O cara trabalha com fundo de investimento de Bitcoin. 10%. Te dá 10% ao mês, hein? 10% ao mês. Aí você bota nos juros compostos ali, você vai botando 10% em 5 anos. Tem mais de 1 milhão. Você tá entendendo? É muito dinheiro. Se você for botar 10% ali, vai botando 10%, bota lá 10 mil, 10%, 10%, 10%. Você vai chegar no 1 milhão ali, rápido. Mas o cara te dá 10% ao mês. Daí, o que o cara faz? Você foi lá e deu 10 mil reais. Esses 10% é o teu dinheiro. Você tá entendendo? Ele tá retornando o seu dinheiro. E aí ele fala, pô, bota mais aqui, tá dando, bota mais, tá dando. Quando todo mundo bota dinheiro, o rei do Bitcoin. Na Cabo Frio, o que o cara fez? O cara some. Né? Mesma coisa que teve em Cabo Frio também. Muito dinheiro. Lá em Cabo Frio teve também trader esportivo. Eu vou falar, Cabo Frio teve muito, entendeu? Muita gente, trader esportivo. Aí você dá palpite lá se o cara tem qual o primeiro cartão amarelo, quem que vai levar, quem que vai tomar o primeiro gol, se vai ter gol de falta, se não sei o quê. Trader esportivo. Mas teve uma galera que entrou nisso, pastor. Uma galera. O que aconteceu? O cara fechou as portas, o cara meteu o pé e o pessoal tá querendo entrar. Aí me ligaram até pra entrar na justiça. Eu falei, pô, mano, não vai entrar. Mas baseado em quê? O que você tem aí pra poder... primeiro que a moeda não é rastreada. Segundo que o cara some, você vai passar. O que você tem lá pra poder... Mas você não faz, não pega. O cara demora e compra uma coisa no cartão. Então, assim, é que nós estamos falando, gente, tudo começa ali, na economia pequena em casa, para chegar, né, a conseguir fazer... Olha, David, está falando sobre isso, sobre ações, etc. É lógico que para você aprender, abrir uma conta na corretora, aquela coisa toda, mas,
caramba, existem ações na bolsa que custa R$3,80. 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 Então, 2 e pouco agora. Olha, Cielo gente, lá, se 2,80. deixar aqui, David fala o tempo todo. Olha, eu falei que hoje... David fala o não tinha tempo pra todo. ninguém, né? Ei, Henrique gosta aí, já tá até falando também. 1h40 Ah, já. por que você Pô, mas já passou isso que tudo? você não fez, poxa? Tô nem pensando, já passou essa hora toda aí? Ainda bem que você não fez então. Mas, gente, nós precisamos acabar. Nós precisamos encerrar o nosso podcast. Um assunto que a gente gosta demais. Compra inteligente. O que nós temos que sair desse podcast hoje é pensando nisso. Compra inteligente. O que eu vou comprar vai agregar. Posso comprar. Se eu comprar, não vai me causar nenhuma dor de cabeça, não vai tirar o meu sono. Eu tenho que peneirar isso aí. Eu preciso. Tem que passar para fazer uma compra inteligente, porque senão a gente compra o que não precisa. Cartão de crédito é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. É verdade. Isso resume cartão de crédito. Se você, tem cartão de crédito, não, você precisa, você vai conseguir pagar, vai tirar o teu sono, né? Então, o cartão de crédito é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não Ainda tem. mais a gente brasileiro não sabe trabalhar cartão de crédito, né? A gente não sabe trabalhar cartão de crédito. Se a gente não sabe fazer planejamento, qualquer coisa que a gente Você faz vai comprar um furado. celular hoje, você esquece que final do ano aí tem Natal, aí depois você acha que vai dar, aí vem aquela parcela de 200, mais as compras de Natal e mais Sim, porque você dividiu o celular em 24 vezes, não é? o crédito, né? São Você 2 tem crédito. natais, aí você compra outra coisa, é mais uma parcelinha de 20 aqui, de 30 ali, 50 lá, quanto você que não tem quanto por mês, né? Mas enfim, dicas aqui de muito valor, um bate-papo fantástico. Um assunto que não esgota. É um assunto que não esgota. A gente começou aqui no chão da vida, mercado, luz acesa, luz apagada, e até chegar a um investimento. Isso é um processo. É um processo. É a mudança de mentalidade, é a forma de ver o mundo de uma forma diferente. Então, para você que ficou conosco até agora, você que entrou, você que saiu, você que está nos acompanhando na TV. Deixa eu falar aqui, ó. Fala. Horto Oxigênio junto com a gente aqui. legal. Inauguração esse final de semana, hein, gente? Aí Novo sim. espaço, hein? Bacana. Vamos Max lá tá aí. conhecer Legal, que bom. um novo espaço. Um abraço aí do pro Horto. Max, né? Pro Márcio. Deus abençoe. Muito bom bate-papo semana passada também. Foi muito bom. legal. Eu sei uma coisa, eu vou lá tomar café. Eu falei com a Café Dani. de Janeiro. Uma pessoa que eu tenho certeza que vai lá é a ciente. A Cíntia vai. Ah, é? De certo vai. Cíntia, Em com algum certeza. momento aqui ela colocou, mas não me deixa ir no Horto Oxigênio. Ô pastor, eu sei que você já está encerrando, mas você me dá 2 minutinhos, só queria dar uma dica para quem está endividado. Acho importante, porque a gente está falando de planejamento, só para um conselho que a gente Legal. costuma, né, dar para Lá no escritório você fala. para né? encerrar, para a pessoa que de repente está muito endividada Aham. e não tem muita luz, né, precisando de uma ajuda. Tem só algumas dicas aqui que a gente gostaria de compartilhar. Legal. Primeira coisa, a gente já falou aqui atrás, é ter ideia do tamanho do problema, Ótimo. né? Bota num cartaz lá, sua dívida, o que você tem que pagar. Cola na porta da Visualiza. geladeira. E grande para a família inteira ver. Porque aquela questão de compartilhar que a gente está falando, orçamento compartilhado. Então, Ótimo. todo mundo tem que saber. Você focar naquela dívida que você tem que pagar, né? Uma segunda dica. Mas não use, olha só, vocês que estão assistindo a gente aqui, não use hipótese alguma cheque especial Nó. e cartão de crédito. E quanto o cara já está endividado com cheque ou com cartão de crédito? Então, O que fazer? aí que a gente vai falar. Se você já está endividado, porque o cartão de crédito, só um adendo aqui, o cartão de crédito, qual a ideia do cartão de crédito? Você não usei o cartão de crédito. Usou o cartão de crédito, aprenda a usar o cartão. Então paga a fatura toda. Você não paga o rotativo. O que é o rotativo? Pagar aquele mínimo, né, um pouquinho a mais, deixar valor residual. Porque o cartão de crédito, tem cartão aí que está 17%, de um mês para o outro. Então, você usa o rotativo ali, é 17%. Mas se você já está enrolado ali, com um cheque especial e com um cartão, aí o que eu sugiro? 2 situações.
o pastor já falou, cara, você está enrolado, o seu ganho não está dando, você vai ter que ter um trabalho extra. Né? Você vai ter que ter algum trabalho, alguma coisa que você faça, né? Para poder ter um ganho. Sei lá, pintou um trabalho, você ser garçom, você trabalhar em algum lugar. Faz uma sobremesa, sai vendendo. Isso não é demérito, né, gente? Isso Claro aqui você está trabalhando para você investir, Claro para você que prosperar na sua vida. Claro. E uma outra situação, eu sei que isso aqui é muito difícil falar, já para a gente já estar encaminhando para o final, mas você tem que pensar, se você tem uma dívida lá de cheque especial que vai bater 13%, o que você tem que fazer? Cara, por mais que você relute, sempre tem um parente que tem uma condição melhor que a sua. Né? E eu sei que esse ponto ninguém quer pedir dinheiro a parente. Porque geralmente dá problema. Mas pastor, Dani, mas por que dá problema pedir dinheiro no parente? Porque você pede dinheiro no parente e você não combina nada. Você não combina quando vai pagar, você não combina se você vai pagar juros, você não combina vai pagar parcelado, Ótimo. né? Você não combina, você só pega o dinheiro. Vai pagar? Se vai pagar, não, porque tem gente, infelizmente, tem gente que parte do pressuposto, ele tem mais dinheiro, ele tem que me ajudar. E ajudar é dar dinheiro suado também da pessoa, que ele trabalhou para aquilo ali, sem ter um retorno. Cara, assim, gente, não é assim. O mundo não funciona assim, né? Se ele tem um dinheiro suado dele ali, de repente está parado na poupança lá, mas ele quer ter um retorno daquilo. O que é mais prudente? O que é mais inteligente? A gente está falando de compra inteligente. O que é mais inteligente você fazer? Se você paga 13% no cartão, supondo que seja 10 mil a sua dívida, não é mais fácil você chegar, tio, primo, fulano, estou enrolado, estou com essa dívida tal, transparência para ele. Cara, você pode me emprestar esse valor? Eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou te pagar uns juros de 1,5% ao mês. Cara, ele estava na poupança ali, né? Se ele está com aquele dinheiro na poupança, ele não está tirando nem 1%, ele está tirando 0,6, 0, né? Vai tomar 0,6 agora com a Selic, porque antes era 0,2. Então, 1,5 para ele, pô, tá lindo. 1,5 para ele anima ele, né? Você combina parcela e vou te dar 1,5% ao mês de juros. Cara, é melhor você sair de uma dívida de 13, aí você pega aquele dinheiro, quita aquela sua dívida e você parcelou com o teu parente a 1,5. Você percebe como você Mas tem que dar melhorou. segurança pro cara também. Não, né? aí Isso aí, isso já dá segurança. você tem que dar segurança, você amarrar aquilo ali, né? E você, porque não tem jeito. Se ele perceber que você é arriscado, ou ele vai te cobrar um juro maior, ele não vai nem querer te emprestar, né? Mas uma saída é essa. E aí a principal, paga a dívida. Você pegou com o teu parente, cumpre aquilo que você falou. Porque na nossa vida, se você quiser ser pessoa próspera, você tem que ter crédito. Crédito no que sentido? Você tem que... a pessoa, porque tudo é análise de risco. Tudo é análise de risco, né? O Brasil lá fora tem uma análise de risco. Numa empresa tem análise de risco, aquele rating, né? O cara é rate C, rate D, é ruim de pagar, risco de calote. Então, se você for uma pessoa confiável, uma pessoa que está sempre pagando ali a sua dívida, né? O cara vai te emprestar o dinheiro, né? E uma outra solução também, se você não tem esse parente, é a questão de você dar um bem garantia. Né, que muitas vezes você entra num cheque especial, que é aquele rotativo do banco, né, a 10%, a 13%, que chega às vezes a 13%, o que você pode fazer? Você vai no banco, vai renegociar a sua dívida e dá um bem em garantia. Mas você vai pagar. Por que você dá um bem em garantia? Porque se ele tem um bem ali, o risco dele se torna menor. Então ele tem um risco maior para receber. Fora que você vai parar de deixar esse negócio crescer, né? E o que a gente falou aqui? Quanto mais risco, maior é a taxa. Quanto menos risco, menor é a taxa. Então, do momento que você vai lá, refinancia aquilo ali, dá um bem como garantia para ele, né? De repente, você vai dar um carro lá de 13 e vai para 4,5. 4,5 ainda é alto, mas é melhor que 13. Claro, né? claro. Se você pode dar sua casa, você é lógico que você vai fazer um planejamento de parcela e tudo, mas se você pode deixar sua casa como garantia, ele vai reduzir para 2%. Porque sua casa cobre a despesa. São dicas valiosas. Então, claro. assim, você sai da dívida, né? Você vai sair daquela dívida, vai sobrar para você,
né? Se você tiver paciência e disciplina, você vai investir, né? Vai aportar todo mês 5%, 10%, e lá na frente você vai ter a renda passiva. Que é o melhor, né? Em vez de pagar, vai receber, né? Você não pode sair daqui sem ter isso na cabeça. Você não pode pagar juros compostos. Você tem que receber juros compostos. Boa. Não é, pastor? Boa. Pastor, eu tenho certeza que ele pensa igual a mim. Não suporta pagar juros. Né? Receber juros você gosta. Pagar juros Sem não. comentários. Então, e o negócio, senão o pessoal vai bater lá no seu escritório, né? Ô, David, ô, doutor David, aqui, ó, tô com uma dívida aqui. Não leu as letras miúdas. Não leu. Você né? Contratou o Pagando cartão 18%. a 18% no rotativo, não tem como Depois você vai querer correr atrás do prejuízo. Muito bem, nós precisamos finalizar o nosso podcast. É Esse rápido, né? bate-papo tá bom pra caramba. Eu não sei o tempo que tem, mas olha, esse com certeza foi o podcast que nós levamos mais tempo. Certeza disso. Aí, olha aí, Mas passou rápido, né? quase 2 horas. Você vê que ele já estava até falando de criptomoeda. Tava até falando de criptomoeda. Avançou até muito, Não é? né? Então eu quero deixar um abraço mais uma vez aqui para Evo Solar, para Josi Prata, para Geração, Big Stage, esse pessoal que vocês viram aí passando na nossa TV. Muito bom ter os nossos parceiros conosco. Muito bom poder participar com vocês aqui desse podcast. Semana que vem temos mais. Nós somos a Igreja Presbiteriana Sião, aqui no município do Rodolfo, município de Cordeiro. Toda semana. Tô errando toda semana, né? Toda semana. Não é? Aqui no município de Cordeiro. Faça-nos uma visita. Eu sou o pastor Rodrigo Paradella. Esse é o podcast Sião Papo Aberto. Se você não tem um lar espiritual, nós queremos ser o seu lar espiritual. Venha, faça-nos uma visita. Você vai encontrar o David lá, vai encontrar o pastor, vai encontrar a Dani. Venha estar conosco. Será um prazer recebê-lo. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo podcast Papo Aberto. Deus abençoe. Valeu. Tchau, Tchau. gente. Um beijo. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, tá? Valeu. Pela oportunidade.